holístico, entrando novamente em contato com você através do nosso Minuto Holístico. Hoje nós vamos falar biomagnetismo médico. Um negócio bonito, né? O que é? É um sistema terapêutico. Ele foi fundado pelo Dr. Isaac Góes Durán em 1988, que ele utiliza ímãs para combater parasitas, bactérias, fungos e outros vírus, que são causas de diversas doenças e patologias. Existe uma série de aplicações para esse tipo de tratamento. Aqui nós vamos encontrar contraindicação. Tá? Por exemplo, esse tratamento não é indicado para a mulher quando ela está em estado gestacional, para quem faz químio ou radioterapia. É um procedimento que muitas vezes ele visa detectar, ou vamos dizer assim, se antecipar ao aparecimento de uma manifestação patológica. Ou seja, trocando em miúdos, tá? Às vezes nós temos, vamos dizer assim, um exemplo frugal, prático. Tá? Nós somos infectados por influenza, só que ele não aparece no momento da infecção. Ele tem um período de incubação e depois nós ficamos popularmente gripados. Tá? E ele vai ter o período transicional dele normal. Então, o que o pessoal fala, né? Tomar um antigripal não resolve. Isso é a medicina tradicional que deve responder. Tá? O que nós sabemos é o seguinte, entre aspas, infecção, ela ocorre e existe uma incubação, e após essa incubação existe o aparecimento da patologia. O que esse processo visa? Detectar o momento da incubação. Então, através da utilização de uma série de ímãs, você consegue detectar, é um processo eletrônico, né, isso daqui. Então, a pessoa, através da disposição de uma série de ímãs, ele consegue detectar quais os órgãos que estão sendo afetados. Tá? Tem muita coisa ainda que precisa ser explorada, pesquisada. Tá? O que nós sabemos é que o biomagnetismo funciona da seguinte forma. Todos os nossos órgãos, tecidos, o nosso corpo, ele tem um pH neutro. O que é um pH? É um potencial de hidrogênio dentro do organismo do ser humano. Quando existe o desequilíbrio desse potencial, o que ocorre? Você fica mais ácido ou você fica mais alcalino. A acidez a gente já conhece. A alcalinidade, muitas vezes ela passa, entre aspas, desapercebida. Quando existe essa acidez, isso é uma cadeia. Por exemplo, aqui eles falam, né, o excesso de acidez, ele provoca toxina, radicais livres, vão acidificando células, órgãos e o sangue. Então, é um joguinho de dominó. Você derrubou a primeira pedra, vai tudo, né? Quando você está com o pH alterado, o teu corpo não funciona como tem que funcionar. E através do biomagnetismo, você pode reequilibrar
esse pH. Ou seja, você pode alterar o pH das células através do próprio magnetismo. Vamos ver o que o nosso colega pode falar a respeito do biomagnetismo. Vou falar para você sobre biomagnetismo. O biomagnetismo, nós usamos esses ímãs, né? Tanto pode ser ímãs acima de 1000 Gauss. Acima de 1000 Gauss já está fazendo resultado, pelo Dr. Isaac Góes. Ele descobriu, a partir de estudos, que quando as pessoas saíam do planeta, elas voltavam com um pé mais curto. E ele associou isso à polaridade, né? À parte eletromagnética do corpo. E aí, baseado nisso, ele pegou um grupo de pessoas com HIV e quando ele observou que ele colocava o ímã em determinada parte, o corpo encolhia. E aí, quando ele procurava uma outra parte, colocando a polaridade oposta, a perna voltava ao normal. Então, a primeira cura que foi detectada foi do HIV. E ele ficou muito contente, muito feliz, escreveu para o governo, só que depois de 4 dias apareceu lá um helicóptero, né, para prendê-lo, fez ele assinar um termo que ele nunca mais iria curar ninguém. Curar ninguém, mas ensinar sim. Então aí ele saiu do país, foi para outros lugares, né, e trabalha bastante, tem vindo, já veio uma vez, virá uma segunda vez aqui no Brasil para ensinar essa técnica. É uma técnica muito simples, eu acredito que colocar os ímãs no lugar certo, o segredo é você aprender a bioenergia. O seu corpo sabe, o seu inconsciente sabe tudo que está acontecendo com você. Então quando você fala o nome de uma doença, ou se você fala o nome de um vírus, um fungo, uma parasita, ou se você fala uma glândula, alguma coisa assim, o seu corpo, o seu inconsciente, ele reconhece. E quando ele reconhece, existe uma contração do seu lado direito. E a perna fica mais encurtada ou alongada. Então você sabe que ali tem alguma coisa, seguindo do princípio que se encurtou, você vai colocar o ímã do lado preto na pele. E se alongou, você vai colocar o lado positivo, porque nós estamos falando de polaridades. E você vai achar onde está o outro ponto, que faz ressonância, que faz o parzinho. A partir do momento que você achou esse ponto, você está equilibrando aí o pH do corpo da pessoa. E como o nosso corpo é 70% de água, e são as suas emoções que faz com que você desequilibre esse pH. Então se você fica com raiva, tristeza, ciúme, ansiedade, fica sem dormir, fica sem comer, você judia do seu corpo, você vai alterando o pH do seu corpo. E aí você alterando o pH do seu corpo funciona igual uma lata de lixo. Se a lata de lixo está vazia, não virá barata nem rato. E se a sua lata de lixo estiver suja, os vírus, fungo, bactérias e parasitas que são oportunistas, sabe que ali ele vai ter algo para se desenvolver. Então não importa se é um HIV, se é uma hepatite, se é uma diabetes, se é uma depressão, não importa, nós conseguimos fazer o equilíbrio, né, usando os ímãs do pH. Então equilibrando o pH, o corpo vai ficar equilibrado a parte de ácido e alcalino, aí o vírus, fungo, bactéria e parasita que estava naquele local, ele não tem mais alimento, então ele acaba morrendo, e é com isso que a pessoa obtém a cura. Então é algo muito simples. Aí tem pessoas que perguntam, o que é rastreio? Nós sempre usamos uma forma de poder fazer a avaliação. Então eu uso com os pés, né, falando o nome das pessoas, e tem outros métodos muito simples, por exemplo, esse daqui, então vocês estão vendo aqui os 2 dedos juntos. E agora nós vamos identificar para educar nossa mente, para eles falarem o que é um sim, o que é um não. Então, sim, 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 ó, os dedos ficam juntinhos, isso significa que está um sim, está ok. Não, 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 o dedo aumentou, não fui eu que aumentei, o dedo aumentou sozinho. Então, quando a gente fala, por exemplo, pineal, se a pineal tiver ok, beleza, o pé tá junto, o dedo vai ficar juntinho. Se não, se eu falo lá, por exemplo, eu vou falar o meu fígado. Ó, meu fígado não tá bom, né? Deve estar passando muita raiva, judiando dele. Então eu vou ter que colocar um ímã ali. Então eu sei que no meu fígado eu vou ter que cuidar. A minha opinião tá ótima, ó. O fígado não. E aí você pode usar essa bioenergia para testar qualquer coisa.
se um alimento, né, por exemplo, o trigo faz bem para a tua saúde. Eu sempre vou fazer perguntas afirmativas. O trigo faz bem para a tua saúde? A carne faz bem para a tua saúde? A água? Quanto de água? É 1 litro? É 10 litros? E você vai, né? Então, tem este também, que você faz sim, 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 não, não, não. Você, não, o não ele fica flexível, você não consegue, né? Tem o ring test também, sim, 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 não, 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 você não consegue. O corpo vai falando. Assim como também tem o com o corpo. Você fala sim, 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 o seu corpo desequilibra para frente. Não, 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 o seu corpo desequilibra para trás. Por isso é possível você fazer um diagnóstico à distância. Você pega o nome da pessoa, o endereço, a data de nascimento para saber que é aquele José da Silva. E aí você vai fazendo as perguntas, né? Pineal, pré-pineal, pós-pineal, parietal, temporal, frontal, occipital, vai falando as partes do corpo. Ali onde deu uma diferença, você coloca um ímã. E aí você pode usar, como antigamente usava os voodoo, você usa uma outra pessoa como antena, que esse é o nome que dá. E muitas vezes você quer ajudar e não tem como ajudar, porque você usa a marca mesmo, a cama, o desenho, e você, né, determina mentalmente que aquela pessoa, ou aquela marca, ou aquele desenho de alguém é aquela pessoa. E você trata a pessoa à distância porque ela pediu, ela aceitou que você invadisse a energia dela. E você trata. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo. Isso é física quântica pura, né? Isso é intenção. Quando você deseja o bem para uma pessoa, a pessoa lá do outro lado ela sente. Então é isso que o biomagnetismo é simples assim. São terapias rápidas, né? Porque o tempo de vida de um vírus, fungo, bactéria e parasita depende do alimento dele. Então se você, geralmente em torno de 4 a 8 sessões, você já consegue obter a cura. Você consegue a cura através de exames de laboratório, né? Então é uma ferramenta fantástica. Se você não conhece, eu convido você a procurar. Tem vários vídeos no YouTube de diversas pessoas que trabalham. Eu trabalho em Santo André. E você, tenho certeza que você... É uma técnica simples, qualquer pessoa pode aprender. Recentemente um grupo foi para Moçambique, uma cidade muito pobre. Eles ensinaram os moradores de Moçambique doenças, né, relacionadas a bactérias, porque eles estão expostos a muita pobreza, né? E eles estão fazendo verdadeiros milagres, né? Equilibrando o pH daquelas crianças, dos adultos, não importa o que seja, né? Então é algo assim muito gostoso. Algumas pessoas me procuram através do Facebook ou então põem lá no Google, né, o meu nome, eles acabam achando. E então é assim. Espero que você tenha compreendido essa técnica, que é muito simples, que é muito eficiente, não dói, é muito barato, porque você não precisa de medicação nenhuma mais. Se existe algum remédio que nós indicamos, é água. Então tomar água, né? Só com a água para poder equilibrar, acelerar, né, o processo do pH do corpo, né? Então é isso. Um beijo no seu coração. Vocês viram que interessante? O biomagnetismo ele pode trabalhar em conjunto com outras formas de terapia, tais como a homeopatia, a naturopatia, florais, reiki, enfim. Você pode utilizar simultaneamente os tratamentos, porque eles visam se ajudar. Tá? Não vai existir aí uma competição. Tá? Então é muito gratificante você poder, por exemplo, através do biomagnetismo, você equilibra a pessoa e você sustenta essa pessoa no equilíbrio através do reiki. Você puxa a pessoa através do floral, tá? Você equilibra a pessoa e depois você biomagneticamente você mantém essa situação. Tá? Porque você vai neutralizando os pHs diferenciados, os alcalinos e os
ácidos. É uma terapia indolor, não é invasiva, tá? Não tem efeito secundário, tá? E muitas vezes você consegue detectar, como eu disse a princípio, uma doença que ela não tem sintoma. Tá? Não é, como diria, futurologia, achismo, nada. Não, você tem um processo e você vai atuar no meio desse processo. Egmar Felipe, terapeuta holístico, agradecendo a sua atenção e a sua audiência, esperando você de braços abertos para o nosso próximo programa. Até mais e obrigado.